Boa tarde, gente. Tudo bem? Tá piscando, tá gravando. Dando continuidade, então, aos nossos assuntos ali, gente, a gente vai falar agora de um pouco das noções de imunologia, né? Que é uma ciência relativamente recente ainda, tá? Ainda tem muito a se descobrir como que os organismos funcionam com as suas relações imunológicas, né? E a sua origem, ela foi atribuída por alguns autores a Edward Jenner, que por volta de 1796 verificou a proteção que era induzida pelo complox, né? Que é o vírus da varíola bovina contra a varíola humana. Então os chineses já inalavam o pó, por exemplo, de crostas secas das pústulas da varíola, né? As casquinhas das feridas da varíola, ou as inseriam em busca de proteção que o corpo adquirisse. Inseriam elas em pequenos cortes na pele, né? Para buscar proteção, que o corpo adquirisse resistência ao vírus da varíola, tá? Eram tentativas que eram utilizadas na época, claro que eram utilizadas para se exemplificar e para se testar como que o corpo reagia, né? Mas como um todo não se funcionava de uma maneira muito eficaz, tá? O sistema imune, ele é um conjunto de células, de tecidos, de órgãos e moléculas, né, que os seres humanos e outros seres vivos utilizam para a eliminação de agentes ou moléculas estranhas, tá? Entre eles o câncer, com a finalidade de manter o organismo estável, né, num equilíbrio de homeostasia. E esses mecanismos fisiológicos do sistema imune, eles consistem nessa resposta coordenada dessas células e moléculas que diante de organismos estranhos, né, ou organismos infecciosos e esses demais ativadores, acabam levando a esse aparecimento de respostas específicas seletivas, tá? Acho que melhorou a imagem. É, Inclusive gerando memória imunitária, né, que é o que a gente visualiza hoje, né, com as vacinas que ocorrem para os tipos virais, né? O nosso corpo ele adquire essa memória imunitária, então você acaba não sofrendo mais com as consequências daquele vírus, né? Porque ela foi criada artificialmente através das vacinas. Então, nessa ausência desse sistema imune funcional, infecções leves podem sobrepujar o hospedeiro, levando à morte. Pessoas que têm um sistema imunológico meio deficitário por alguma doença ou por maus hábitos, né? Situações, infecções que podem ser pequenas e podem acabar levando a pessoa à morte, né? Mas a gente tem outro ponto, né? Mesmo com um sistema imune bem funcional, bem forte, o homem, por exemplo, pode adquirir uma doença infecciosa ou um câncer, pois a resposta imune que vai gerar aí, que é uma resposta específica, né, diante daquele agente agressor que está atacando o organismo, vai levar mais tempo para se desenvolver, tá? E além disso, tanto os organismos estranhos como as células neoplásicas, que são as células cancerígenas, desenvolvem mecanismos de evasão também, tá? Para conseguir fugir a essa resposta imune. Então acaba tendo essa batalha dos dois lados, né? Que vem a ocorrer assim, um tenta o equilíbrio, o outro tenta segurar, o outro tenta manter o sistema imunológico estável, aquela célula agressora procura alternativas para conseguir se safar do sistema imune e assim vai, tá? Como num geral funciona o nosso sistema imunológico, tá? As respostas imunes, elas são mediadas por uma variedade de células e por moléculas que estas células expressam, né, no nosso organismo, principalmente os leucócitos, que são essas células que desempenham essas principais funções
Mas outras células que acabam se encontrando nos tecidos também participam dessa resposta imunitária, tá? Enviando sinais e recebendo estímulos dos leucócitos. Essas células que participam do sistema imunitário acabam se originando lá na medula óssea, né? Onde muitas evoluem para a fase adulta, né? Fazem a sua maturação lá também. A partir da medula e por meio dos vasos sanguíneos, elas vão migrar com todos os elementos celulares do sangue, inclusive as hemácias, tá? Que transportam esse oxigênio e as plaquetas, né? Que vão participar ativamente da coagulação, uma vez que esses elementos se originam de células tronco que são progenitoras da medula. Então essas células elas vão derivar desse sistema progenitor mieloide, né, e do progenitor linfóide, e são as que mais se interessam para se compreender as ações do sistema imunitário. Então acabam sendo as mais visualizadas para você ter a ideia geral, né? Mas ainda a gente tem os megariócitos e os eritrócitos que atuam no sistema imunológico também, tá? O sistema progenitor mieloide, ele é um precursor dos granulócitos, dos fagócitos e dos fagócitos mononucleares, tá? Que são os macrófagos, né? Além de produzir células dendríticas e mastócitos do sistema imune. Então, dentro disso, os macrófagos são as células fagocitárias mais relevantes, né? E essas células são a forma diferenciada dos monócitos sanguíneos, que vão se encontrar estrategicamente distribuídos nos mais diferentes tecidos para conseguir dar origem ao sistema fagocitário mononuclear, tá? Aí a gente tem a ação dos microgliócitos, que são macrófagos do cérebro. É o que a gente chama de células de Kupffer, né? São os macrófagos do fígado, os macrófagos alveolares, que fazem parte do tecido pulmonar, entre outros macrófagos que são residentes nos mais diferentes tecidos. E essas funções dos macrófagos se caracterizam por essa neutralização e ingestão e destruição de partículas estranhas do organismo, né? Isso inclui os biopatógenos, né? Então, você tem uma destruição total desses organismos estranhos, né? Ou pelo menos a tentativa de se destruir totalmente esses organismos. Então, além de processar e apresentar esses antígenos para os linfócitos T, tá? Dentro desse contexto, a gente tem as células dendríticas, né? Que são as mais especializadas na captura e na apresentação dos antígenos para os linfócitos T, para eles serem reconhecidos e produzirem células especializadas, né? Dentro desse meio, as células dendríticas, as imaturas, elas acabam migrando do sangue, né, para residir nos tecidos. E ali elas vão realizar tanto a fagocitose como a micropinocitose. Quando ele encontra um patógeno, elas maturam rapidamente e migram para os nódulos linfáticos, tá? Onde elas vão encontrar o ambiente adequado para a apresentação de antígenos, tá? E ainda a gente tem os granulócitos, né, que recebem essa denominação por possuírem esses granulos no seu citoplasma, que se coram bem densamente, né, por corantes hematológicos, né, que são corantes hematológicos que são tradicionais no tecido, e também são chamados de leucócitos polimorfonucleares, devido à forma dos seus núcleos, tá? Porque dentro deles existem 3 tipos, sendo eles os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, né? Todos com um tempo de vida relativamente curto e produzidos em grande número durante as respostas inflamatórias. Então, por isso que você tem, quando uma infecção acomete o teu organismo em determinada região, você tem determinadas inflamações que ocorrem na região. Isso é porque os granulócitos estão maturando e estão atacando aquele organismo estranho que está gerando aquele dano ao tecido, né? Por isso que se gera essa resposta inflamatória do organismo.
E nós temos os neutrófilos ainda, né, que assim como os macrófagos e as células dendríticas são representantes do grupo de células fagocitárias do sistema imunitário. Mas, de uma forma diferente dessa célula, eles não apresentam esses antígenos para os linfócitos T. Tá? Os neutrófilos, eles são elementos celulares mais numerosos e importantes dentro das respostas inatas. Tá? E dentro dessas características a gente tem os eosinófilos, né, que são importantes principalmente nas respostas diante de infecções parasitárias, né, ou para processos alérgicos, já que o seu número aumenta muito dentro dessas reações. Então, qualquer tipo de infecção que você tiver por parasitas, eles que vão agir, ou por reações alérgicas, por pólen, poeira, perfumes fortes e afins, né? Eles que reagem dentro do organismo, né? Fazendo com que esses organismos estranhos que criam essas reações no corpo acabem sendo eliminados. A função dos basófilos provavelmente similar e acaba sendo complementar à função dos eosinófilos e dos mastócitos, né? E os mastócitos, cujo precursor parece ser comum aos basófilos, devido a essa semelhança funcional que eles têm, também vão acabar se diferenciando ao chegar aos tecidos onde eles residem. E eles acabam se localizando principalmente na margem dos tecidos sanguíneos, tá? E vão liberar esses mediadores que agem nas paredes vasculares quando eles são ativados. Então, essas noções principais, né, que ocorrem por meio desses processos para a identificação do que não é próprio do organismo humano são todas as bases da imunologia, né? Então, essas substâncias estranhas elas precisam ser reconhecidas pelo sistema imunológico justamente para gerar essa resposta, né? Ou gerar essas células específicas para combater diretamente esses componentes estranhos que são produzidos no nosso corpo, tá? E acabam tendo acaba ocorrendo, né, essa reação através do nosso organismo, justamente direcionado para essas situações que acabam ocorrendo nos órgãos linfáticos a partir das células precursoras dentro do sistema imunológico das células T, né? Então acaba ocorrendo essa grande diferenciação desses tecidos, e com essa diferenciação desses tecidos você tem eles atacando os organismos, né, de uma forma geral, tá? Porque nós temos os órgãos imunitários também que vão atuar dentro do organismo, por exemplo, o baço, que filtra o sangue, né, para remover micro-organismos, substâncias estranhas, resíduos celulares, e produz linfócitos ainda, né? Ou as glândulas adenoides, que é uma massa de tecido linfóide protetor, que está localizado no fundo da cavidade nasal, bem no fundo do nariz, né? E tem como função ajudar a proteger organismos de bactérias e vírus que são causadores de doenças, né, e transmitidos pelo ar. E eles também auxiliam no processo de alérgico, quando a pessoa espirra demais, as adenoides estão trabalhando para jogar alguma coisa para fora, né? E ainda a gente tem o apêndice secal, né, que é uma pequena extensão tubular que é localizada no seco, na primeira porção do intestino grosso, que acaba atuando nas bactérias, né, presentes nessa estrutura. Então, micro-organismos que são invasores são combatidos ali dentro desse seco aí, tá? E o sistema imunológico, então, qualquer agente invasor que entre acaba gerando esse mecanismo de defesa, né, essa resposta imune do corpo a essas substâncias invasoras, tá? É bastante conteúdo para a gente ver, gente, então a gente tem que ver situações de imunidade ainda, e a gente continua isso na outra aula, tá? Continua na aula ao vivo. Qualquer dúvida de vocês, vocês sabem, só perguntar que a gente esclarece.
Beleza, pessoal? Grande abraço, um beijo e até a próxima aula.